fuja do que te afasta de Deus. 8 coisas que te afasta de Deus. A única pessoa que pode te impedir de viver perto de Deus e de conquistar tudo aquilo que Ele quer para a sua vida é você. Quando nós temos o desejo dentro do nosso coração de nos aproximar de Deus, nada nem ninguém podem nos afastar dele. Apesar disso, existem algumas atitudes erradas que nós podemos ter e que nos afastam de Deus e da sua vontade para nós. Vou citar aqui alguns deles. Evite os seguintes comportamentos se você quer ficar bem perto de Deus. Fofoca. A fofoca significa falar sobre aspectos da vida de uma pessoa ou mais pessoas sem o seu consentimento. Pode ser revelar segredos de alguém ou até mesmo inventar história sobre outras pessoas. Essa atitude normalmente causa discórdia e desunião entre as pessoas e, por isso, perante a Deus é pecado. Por esse motivo, a Bíblia Sagrada nos adverte a não fofocar, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Também nos ensina a evitarmos pessoas fofoqueiras, como está escrito em Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Mesmo que uma pessoa esteja cometendo um erro, não devemos falar sobre isso nas costas com outras pessoas, pois além de não agradar a Deus, não vai ajudá-la, só vai piorar a situação. Deus sabe a intenção do nosso coração e se queremos realmente ajudar, podemos falar diretamente com a pessoa ou simplesmente orar por elas. Se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não dizer nada, como diz em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para a utilidade da edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Egoísmo. Se alguém já te falou ou você já falou a alguém essa frase, o mundo não gira à sua volta. Se a sua resposta é sim, provavelmente você ou ela estava tendo um comportamento egoísta. O egoísmo faz com que pensemos apenas em nós mesmos e não nos preocupamos com aquelas pessoas que estão à nossa volta. A Bíblia Sagrada nos confronta a amar os outros como a nós mesmos, como diz em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia também nos ensina a considerar os outros superiores a nós, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mas para tudo isso acontecer, é necessário que amamos primeiramente a Deus e deixar que o seu amor perfeito e agradável transforme as nossas vidas, eliminando todos os vestígios de egoísmo, preguiça. Deus é um Deus de ação e por isso Ele se agrada quando vê que damos passos de fé e estamos prontos a agir. A Bíblia Sagrada nos fala claramente contra a preguiça e o mal que ela pode causar nas nossas vidas, como diz em Provérbios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para dormir, assim te sobrevirá a tua pobreza, como caminhante, e a tua necessidade, como homem armado. A preguiça, ela é capaz de prejudicar o nosso desenvolvimento pessoal e financeiro, mas pior do que isso, ela pode ser fatal para a nossa vida espiritual. Por exemplo, a preguiça, ela pode nos impedir de orar e de meditar na palavra, o que nos deixa frios e fracos espiritualmente. Quando isso acontece, ficamos distantes de Deus. Faça um esforço, estabeleça um plano espiritual e separe um tempo para orar e meditar na palavra de Deus. Comece com 10 minutos por dia e vá aumentando aos poucos. Com o passar do tempo, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai se sentir mais forte e mais perto de Deus. A inveja. A inveja é uma das obras da carne, assim como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso significa que a inveja é um pecado e que devemos eliminar das nossas vidas se queremos viver perto de Deus. Ter inveja de alguém é querer ter algo que não é nosso. E isso muitas vezes causa um sentimento de desgosto quando alguém é bem-sucedido em determinada área da sua vida. Um dos segredos da felicidade e a melhor forma para combater a inveja é o contentamento, como diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ou seja, devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias e não cobiçar as conquistas das outras pessoas. Isso não significa que você não deve lutar para alcançar seus objetivos e ser bem-sucedido. Para ter condições melhores, mas que é necessário aprender a glorificar a Deus quando as coisas não correm bem, quando elas não correm do jeito que você gostaria. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, ainda que eu decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Ganância. A Bíblia Sagrada não deixa dúvida, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Não devemos interpretar essa passagem bíblica errada. Essa passagem diz que o dinheiro não é a raiz de todo mal, pois o dinheiro não é o problema. O dinheiro é algo neutro. Pode ser usado para fazer coisas boas ou mais. Cabe cada um de nós escolhermos. A Bíblia Sagrada fala de vários homens com temor a Deus que era bastante próspero em termos de bens, como Jó, Abraão. O problema é quando nós amamos o dinheiro primeiramente e não a Deus. Lucas, capítulo 16, capítulo 13 diz: Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando nós amamos o dinheiro, Deus perde a importância nas nossas vidas. Algumas das maiores atrocidades cometidas neste mundo são cometidas por causa do amor ao dinheiro. Então ame a Deus acima de todas as coisas e não deixe o dinheiro controlar a sua vida e sentimentos. E dessa forma você estará mais próximo de Deus. A ira. Um momento de descontrole e a ira pode ser suficiente para destruir vidas, a sua e da outra pessoa. A ira em si não é um pecado, porque a Bíblia diz que é possível nós irarmos sem pecar, como diz Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Há momentos na nossa vida em que é normal nós irarmos com alguma situação. Até Jesus se irou quando ele viu que os mercadores faziam negócio na casa do Pai. O grande problema é quando a ira vem de forma descontrolada e prolongada. Quando a ira controla a nossa vida, nos afastamos de Deus. A mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito e, através dela, nós podemos impedir que a nossa ira se transforme em pecado. A palavra de Deus nos ensina, em Tito, capítulo 3, versículo 2, que sejamos pacificadores e mansos com todos. Não calunie ninguém, seja pacíficos, amáveis e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Imoralidade sexual. A imoralidade sexual consiste em pecados sexuais. Não que seja errado, só que para isso é preciso ser vivido entre duas pessoas casadas. Deus determina a maneira correta de ser praticada. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual, ou seja, é pecado. Precisamos viver cheio do Espírito Santo de Deus, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações e fugir da imoralidade sexual. Para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos viver uma vida de oração, de jejum, renúncia e meditação na palavra de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, como diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 19. Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando praticamos algum tipo de imoralidade sexual, estamos pecando contra o próprio corpo, impedindo a moradia do Espírito Santo, assim causando uma separação do Espírito Santo de Deus que vive em nós. Precisamos viver cheio do Espírito Santo de Deus, que nos concede o domínio próprio para conseguir resistir às tentações, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo esse vídeo. Espero que você esteja gostando. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative o sininho de notificações, para quando eu postar novos vídeos, você ficar sabendo. Deixe seu like, o seu joinha. O seu joinha é muito importante para nós. A idolatria. Muitas pessoas não entendem o conceito de idolatria, dizendo que idolatria é apenas o ato de adorar alguma imagem ou outro Deus. A verdade é que a idolatria pode ser algo bem mais sutil e, por isso, mais perigoso. A idolatria é colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus. Um ídolo não necessariamente é uma estátua. Pode ser um pai, marido, uma mãe, um filho, um pastor, qualquer pessoa ou qualquer coisa
que assuma a importância que só Deus merece ter. Podemos não nos curvar fisicamente perante outros deuses, estátuas, mas muitas vezes colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não são Deus, como a estabilidade financeira ou mesmo alguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, coloque Deus sempre em primeiro lugar em tudo na sua vida, e Ele acrescentará todo o resto que você precisa, como diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Viva uma vida de oração. Peça sempre a Deus para sondar o seu coração, pois Ele te conhece e quer estar bem perto de você. Se você se identificou em algum desses defeitos, peça perdão e volte para o Pai, que está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.